Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Estamos dando início à live do Dia da Árvore e a Agenda 2030, cultivando um futuro sustentável. E é com muito prazer, com muita alegria, que damos início também à nossa programação da 21ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente, com a professora, que é também professora do IFSU de Minas Campus Inconfidentes, engenheira florestal, doutora Lília Vilela Andrade Pinto. Seja muito bem-vinda, se sinta acolhida por todos nós, pela comissão do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas e também pela GSC Eventos, nossa parceira na organização desse tão importante e renomado momento de discussão e de diálogo acadêmico em meio ambiente, em saúde e em todas as suas áreas interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares. É um prazer inenarrável recebê-la, professora Lili, e espero que você possa ir com o seu conhecimento, dividir e contribuir nesse momento em que nós estamos vivenciando aí as queimadas e quando é um momento de fundamental importância a evidência para as nossas árvores. Então fique à vontade, a casa é sua e inicie a sua fala quando desejar. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Keila. Eu agradeço o convite em nome de todos os professores do Campus Muzambinho, Instituto Federal, e da JSI, que é uma excelente organizadora desse congresso de tão importância nacionalmente. Eu vou apresentar aqui, vou colocar meus slides para apresentar. Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. E anotem as perguntas no chat, que ao final o Fabrício vai me passar as perguntas para a gente poder fazer um diálogo aí sobre a importância das árvores e como elas estão relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o título da nossa palestra de hoje, é o Dia da Árvore, que é comemorado no dia 21 de setembro, no próximo sábado, e a relação das árvores com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Me apresentando um pouquinho, eu sou professora do Campus Inconfidentes, do Instituto Federal Sul de Minas, há 19 anos, e atuo na área de meio ambiente. Sou engenheira florestal, como o Fabrício falou, então é com muita segurança, com muita alegria que eu estou aqui para poder falar dessa forma de vida tão importante para a nossa vida e para toda a vida de todos os outros seres, uma vez que as árvores renovam o oxigênio, sequestra o CO2, permite o hábitat e fornece alimento para tantas outras para a fauna, então é muito bom poder falar das árvores. E por que comemorar, o Dia da Árvore? Primeiro, para que todos saibam da importância das árvores para o planeta e da necessidade de protegê-las. Depois, também para promover a conscientização ambiental, lembrando a sociedade sobre a importância da conservação da biodiversidade e da responsabilidade individual de cada um na conservação dessa biodiversidade. Também incentivar a população à ação, ou seja, a promover a conservação e o plantio de novas florestas, quer seja de proteção ou florestas produtivas, para ajudar aí com matéria-prima, no sequestro de carbono e manutenção dessa biodiversidade, por meio de ações individuais e também por ações coletivas. E aqui eu destaco a importância das parcerias para promover a restauração florestal. E também é importante todos os anos a gente celebrar o Dia da Árvore para criar a cultura da sustentabilidade, deixando claro sobre a importância da preservação das árvores para as futuras gerações, porque muitas espécies ainda não foram estudados seus princípios químicos e pode estar ali uma substância que pode desenvolver um medicamento e a cura de uma determinada doença, por exemplo. Então, eu vou fazer
uma ligação da importância das árvores com a Agenda 2030. E essa agenda, ela tem 17 objetivos, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, e ao longo da palestra eu vou fazer a amarração da importância dessas árvores e com quais objetivos que ela vai estar ligado, de modo que a gente tenha um futuro mais sustentável. O primeiro objetivo que as árvores está diretamente ligada é com a proteção da biodiversidade, que é o ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 15, uma vez que elas fornecem habitat para diversas espécies de animais e outras plantas, outras formas de vida, como bromélias, orquídeas, sombreia ali para herbáceas e tantas outras plantas que vivem em conjunto. Quando a gente olha para uma mata, 50% dos indivíduos são árvores, os outros indivíduos de plantas presentes ali são de outras formas de vida. Falando aqui de dois grandes biomas que a gente tem no Brasil, o primeiro, eu vou falar da floresta amazônica, que tem cerca de 2.500 espécies de árvore, e ela detém cerca de 1/3 da madeira, de toda a madeira tropical, da área tropical do planeta. Aqui eu mostro para vocês uma espécie que é a castanheira, é uma árvore típica, é uma árvore típica da floresta amazônica. E ela é uma árvore emergente, onde ela se destaca sobre o dossel das outras espécies. Aqui a gente tem uma outra espécie típica da floresta amazônica, nativa, que é a samaúma. A samaúma, ela é tida como uma árvore sagrada e já foi encontrado exemplar na floresta amazônica de 70 metros, o equivalente a um edifício de 24 andares. Antes de eu dar continuidade, eu queria agradecer aos meus ex-alunos, meus colegas de trabalho, que me encaminharam as fotos para poder elaborar essa palestra. Um outro bioma muito importante é a Mata Atlântica. E um estudo realizado pela USP observou que 3 espécies que só encontram no bioma Mata Atlântica já foram extintas, e que 82% das espécies que só encontram na Mata Atlântica são ameaçadas, correm risco aí de extinção. Algumas árvores típicas de beleza única na Mata Atlântica, a gente pode citar a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, presente desde a região sul, né, da região sul, no Paraná, e nas regiões de altitude de Minas Gerais, São Paulo, regiões de clima mais frio. Temos também o ipê amarelo, que a gente está no mês dele, né? O pau-brasil, uma espécie típica que já foi muito desmatado no passado, em razão de poder extrair um corante de cor avermelhada para atingir as roupas aí dos europeus. Uma outra espécie típica da Mata Atlântica é a palmeira jussara, uma espécie ameaçada de extinção e bem presente aqui na região sul de Minas, leste paulista. Essa espécie muito exuberante, de fuste bem reto, é o cedro rosa, peroba rosa, a peroba rosa, madeira nobre, também ameaçada de extinção, madeira de lei, né, uma madeira que tem alta durabilidade, alta demanda, e por esse motivo foi tão desmatado no passado. E aqui, né, mostrando uma Laflorência pacari, com 2 anos numa área nossa de restauração florestal, com um ninho de pássaros, então mostrando aí como as árvores são importantes
para o habitat e a conservação da fauna. Um outro objetivo do desenvolvimento sustentável que as árvores têm ligação é o combate às mudanças climáticas, o ODS 13, que, por meio da fotossíntese, sequestra esse CO2 e assimila, formando a biomassa, concentrando ali o carbono nos troncos, nos galhos, nas raízes, nas folhas. E aqui, né, a gente trouxe fotos de alguns alunos em áreas de restauração, mostrando um monitoramento. Isso aqui é uma tucaneira, uma espécie de rápido crescimento. E aqui um plantio, onde foi realizado em parceria com a ARPA Rio Grande, o plantio de 400 mudas numa aula prática, com cerca de 80 espécies da Mata Atlântica. Um dado importante é que, por ano, uma única árvore ela é capaz de sequestrar cerca de 4,3 quilos de dióxido de carbono quando é uma espécie no bioma Mata Atlântica. Já na floresta amazônica, que tem maiores intensidades de precipitação, maior precipitação total anual e maiores temperaturas, a fotossíntese ocorre em uma velocidade maior e a capacidade de sequestro do dióxido de carbono é de 7,4 quilos por ano. Aqui é um resultado na nossa unidade demonstrativa de restauração florestal, uma unidade demonstrativa do Plano Conservador da Mantiqueira, instalada em parceria com a TNC, onde tem as técnicas de restauração de plantio de mudas, muvuca de sementes e regeneração natural assistida. Aos 3 anos da implantação, verificou-se um sequestro na área de plantio de mudas de 25,5 toneladas de dióxido de carbono. Na área de muvuca de sementes, que é o plantio, a semeadura direta de espécies florestais e leguminosas, como feijão guandu, feijão de porco, crotalária, as sementes todas misturadas e semeadas em covetas de 10 centímetros de profundidade, distanciadas 1 metro uma da outra, a gente teve um sequestro de carbono aos 3 anos de 15,7. Esse número é menor, a gente pode entender esse valor, por quê? Porque a semente ela teve que germinar, a plântula teve que estabelecer, mostrando aí que é muito importante a continuidade desses estudos para verificar, né, se essa área vai sequestrar tanto carbono quanto na área que foi feito o plantio de mudas, ou vai ter um sequestro ainda maior, porque aqui o plantio é de 1 por 1 e aqui foi de 3 por 2. E mostrou também que a área de regeneração natural também teve um sequestro de carbono significativo. E uma pesquisa da WRI Brasil mostra aqui uma reportagem que a regeneração natural de floresta captura carbono mais rápido do que se pensava e tem uma estimativa aí de cerca de 10 toneladas de dióxido de carbono por hectare por ano. E é muito importante o plantio das árvores, a restauração florestal, porque nós estamos localizados, eu estou hoje em Confidentes, talvez vocês estejam em Poços de Caldas, Muzambinho, ou em algum município do estado de Rio de Janeiro e de São Paulo, nós estamos na área de abrangência do Plano Conservador da Mantiqueira, que envolve 425 municípios. E todos esses municípios incentivam o estabelecimento de leis e decretos, né, para regulamentar essas leis, que promovam o pagamento por serviços ambientais àquelas propriedades que atingirem um mínimo de vegetação na sua propriedade, que é no mínimo de 20%, e também cumpra o mínimo no entorno das áreas de preservação permanente. Então, além da gente estar
preservando o ecossistema, né, que é o ODS 15, o ecossistema terrestre, os biomas, sequestrar o carbono, a gente pode ter uma alternativa aí de renda ao produtor rural. Ainda no ODS 13, as árvores ajudam, influenciam, né, o ciclo hidrológico e podem ajudar a reduzir o impacto de eventos climáticos extremos. Estudos mostram que uma árvore de 10 metros de diâmetro, localizada na floresta amazônica, em função das suas camadas de folhas, pode bombear para a atmosfera cerca de 300 litros de água por dia. E esses 300 litros de água é mais do que o dobro do que é o recomendado aí pela ONU para o uso diário de uma única pessoa. Então, como a floresta amazônica, né, a gente ainda tem mais cerca de 83% da floresta amazônica ainda conservada, então são muitas árvores, e um estudo mostra que essas árvores emitem, através da evaporação, cerca de 20 bilhões de litros de água por dia para a atmosfera. Então, essa água da floresta amazônica, transpirada pelas florestas, junto com a água que vem do Oceano Atlântico, encontra a Cordilheira dos Andes e desce aqui para a região centro-oeste e sudeste, fazendo com que ocorra as chuvas aqui na nossa região. É sabido que em outras localidades, na África, por exemplo, na mesma latitude da floresta amazônica, aqui na região centro-oeste, é deserto. Então, a gente tem essas condições favoráveis no nosso país, que é a preservação da floresta amazônica, a presença da cordilheira, que faz com que a gente tenha, então, chuvas aqui na região centro-oeste e sudeste, que é o grande celeiro aí, produtor de alimentos no Brasil, e que alimenta aí 1 bilhão de pessoas ao longo do mundo. Então, é muito importante para a agricultura a conservação da floresta amazônica para manter o regime de chuvas. As árvores são muito importantes também para o ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, uma vez que as árvores, elas interceptam. O que significa interceptam? Retém a água da chuva. Um estudo realizado em Cunha, São Paulo, numa floresta secundária de Mata Atlântica, verifica que do total de precipitação, 18,9% é retido nas copas. E na floresta amazônica, essa retenção é de 22%. Então, as árvores dentro das cidades, elas interceptam essa chuva, evitam que essa água vá diretamente para os cursos d'água, reduzindo aí as enchentes, minimizando os efeitos das enchentes e das inundações. Também a floresta evita que a água, a precipitação, toque diretamente o solo. Então, reduz a erosão e, consequentemente, a perda desse solo, que seria carreado para os rios, causando assoreamento e eutrofização. Ainda nesse ODS de cidades e comunidades sustentáveis, a gente destaca que as árvores diminuem o nível de estresse das pessoas. Quando está no verão, se tem uma calçada com árvore e uma calçada sem árvore, os carros vão estar estacionados na sombra, as pessoas vão estar andando debaixo dessas árvores. E um estudo no Reino Unido, ele associou a arborização e a saúde mental. E eles verificaram que quanto mais árvore, menor a depressão. E eles viram que em regiões com 40 árvores, áreas urbanas, com 40 árvores por quilômetro quadrado, foi prescrito de 358 a 579 receitas
para a depressão. E que o aumento de uma árvore nessa mesma área de 1 quilômetro quadrado reduz a prescrição de receitas contra a depressão em 1,38 receituários. Ainda, as árvores reduzem a poluição sonora e reduzem o ruído, principalmente árvores de folhas espessas e densas. Então, fileiras duplas de árvores, duplas ou triplas de árvores adensadas, podem reduzir e absorver o som e reduzir os níveis de ruído em mais de 7 decibéis. As árvores também diminuem o efeito urbano das ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? São os asfaltos, as construções que absorvem bastante esse calor, né, a radiação solar, e faz aqui nas cidades aumento dessa temperatura, quando comparado com áreas adjacentes às cidades que têm mais áreas verdes, mais floresta, que tem uma redução na temperatura. E quais são as consequências dessas ilhas de calor nas áreas urbanas? Afeta a saúde, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, muitas pessoas sofrem com insolação, desidratação e até tem mortes associadas aí a esse calor. Um estudo mostra que se aumentar aí o número de árvores, em pelo menos 30% nas cidades, pode reduzir a temperatura em até 1,3 graus, e isso pode prevenir aí as mortes prematuras atribuídas às ilhas de calor. Um outro fator é que se a gente tem árvores nas áreas urbanas, a gente vai ter, então, uma minimização uma temperatura mais amena, e aí a gente pode ter uma economia de energia, talvez colocar o ar-condicionado numa temperatura um pouco mais alta, não exigindo tanta energia, ou até mesmo não precisar ligá-lo. Aqui são algumas cidades, né? Aqui em Goiânia, uma grande área verde próximo aqui desses prédios, para minimizar aí o efeito dessas ilhas de calor. E aqui é Curitiba, que é considerada a cidade mais verde da América Latina. Aqui é mostrando uma figura onde o asfalto sob o sol diretamente, a temperatura é de 45 graus, e sob áreas de floresta, a temperatura é de 28 graus, ou seja, 17 graus de diferença aí de uma área com cobertura florestal nas cidades, né, sobre asfalto também, e sem cobertura florestal. As árvores fornecem sombra tanto para a gente poder ter um momento de lazer, tomar um sorvete debaixo de uma árvore, e também, né, para os animais. Eu gosto muito dessa foto, ela é da internet, onde mostra aqui o eucalipto, né? Então, um sistema silvipastoril, que também estaria sequestrando carbono, ajudando aí a neutralizar o metano emitido pelos animais. Cada gado aqui, né, numa sombra dessas árvores de eucalipto. E o animal fica menos estressado, o animal vai gastar menos, vai perder menos água, e com isso ele vai andar menos, ele ganha peso, então a gente vai ter uma maior produtividade de carne, e há estudos que também mostram um aumento aí de 18% na produção de leite em produção leiteira sob sistema silvopastoril. Aqui mostrando também que as árvores embelezam as cidades, né? E valorizam os imóveis em regiões, em bairros que têm mais árvores. Então, aqui fica um convite para quem está nos assistindo a participar presencialmente do Congresso Nacional de Meio Ambiente, realizado em Poços de Caldas, o 21º Congresso. E aqui a gente tem o Jacarandá, Mimoso, e são avenidas de Poços de Caldas.
Aqui é um convite para conhecer Inconfidentes com os flamboyants e as árvores vestidas de crochê aí, que é tradicional, né? Essa cultura do crochê em Inconfidentes. Aqui é a Tipuana, é uma avenida muito famosa em Foz do Iguaçu. Tem até uma polêmica que algumas árvores vão ter que ser substituídas, porque são árvores muito antigas e estão com risco de queda. Ipê rosa em Maringá, ipê branco também em Maringá. E aqui são os resedás, né? E aqui eu trouxe algumas informações para quem deseja plantar uma árvore em frente à sua casa. Então, em vias públicas, né? É importante seguir alguns critérios para o plantio das árvores. Debaixo de fiação tem que ser árvore de pequeno a médio porte, o resedá é um exemplo. E árvores pequenas, a distância entre árvores é de 4 metros e árvores grandes, a distância é de 8 metros. Também deve se preocupar com a distância das esquinas de pelo menos 5 metros para não afetar a visão do condutor. Distância dos postes de 4 metros, distância da entrada da garagem, de distância de boca de lobo e de guias rebaixadas para acesso de veículos e cadeirantes de 1,5 metros, e a distância da árvore até a sarjeta de 0,5 metro. Lembrando que na outro lado da calçada, onde não tem a fiação elétrica, pode ser utilizado árvores maiores. Um outro objetivo do desenvolvimento sustentável que as árvores estão associadas é combater a pobreza. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o manejo florestal sustentável, onde a gente deve incentivar esse manejo, de modo que os produtores rurais, os assentados, eles tenham uma renda na sua propriedade. E aqui eu destaco principalmente a floresta amazônica, onde 80% da propriedade tem que ser reserva legal. Então, 80% a gente tem que conservar essa floresta. Mas, enquanto a gente não tem o pagamento de serviços ambientais para esses produtores que mantêm as florestas, resguardando ali, segurando o dióxido, o carbono, né? E minimizando o efeito das mudanças climáticas de forma global, então, que os proprietários possam fazer o uso dessas áreas pelo manejo florestal sustentável. Então, as propriedades, né, as áreas de reserva, elas podem ser divididas em 25 a 35 unidades de produção anual. Aqui é um exemplo de 30 unidades de produção anual, onde cada ano é explorado uma unidade de produção anual. E aí a gente espera que depois de 30 anos, quando voltar na primeira unidade de produção, a floresta, os indivíduos que ficaram ali, os remanescentes, cresceram e têm a condição de ser explorado novamente. É comum a extração máxima de 21 a 30 metros cúbicos por hectare, que é cerca de 4 a 6 árvores por hectare. Isso pensando em produtos florestais madeireiros, ou seja, exploração da madeira mesmo. Mas também nessas áreas pode ser realizado o manejo florestal sustentável de produtos florestais não madeireiros. E aí visando produtos para alimentação, para confecção de cosméticos, artesanato, vasos, brincos, pulseiras, colares, e também, né, folhas, cascas para produção, frutos, para produção de medicamentos. Então, aqui eu destaco o açaí, muito consumido por muitos de nós aqui, a castanha do Pará e a piaçava para a produção de vassouras. Um outro objetivo do desenvolvimento sustentável que está ligado com as árvores é fome zero e agricultura sustentável. Por quê? Porque quando a gente faz a recuperação de áreas, principalmente se for em propriedades
pequenas, que são propriedades com até 4 módulos fiscais, de acordo com o Código Florestal, pode ser introduzido até 50% das plantas com espécies frutíferas, nativas ou até mesmo exóticas. Mas hoje a gente vai falar das nativas. E aqui eu trouxe para vocês algumas espécies nativas, como a cereja do Rio Grande, a uvaia, o cambuci, o araçá, a sapucaia, macadâmia, macaúba, são algumas espécies de castanhas, muito comum aqui na nossa região e também algumas delas no Cerrado. Então, dando aí a opção de recuperar as áreas degradadas no entorno das nascentes, dos cursos d'água, e ainda ter uma fonte de renda para uma melhor alimentação e produtos que pode ser feito com esses produtos, né, com essas frutas, com essas castanhas, pode ser feito geleias, polpas de suco, sorvetes. Então, a gente entende que a restauração florestal pode sim gerar renda e diversificação da mesma ao produtor rural. Um outro objetivo do desenvolvimento sustentável que está ligado aí com as florestas é saúde e bem-estar. Eu já disse, né, sobre a saúde quando eu falei de cidades sustentáveis, que é o ODS 11, mas quando a gente tem uma diversificação de frutas na propriedade, essas frutas atraem os animais, então a gente ouve o canto dos animais, vê os animais, tudo isso é importante para o nosso bem-estar, faz com que a gente tenha um estresse menor. Então, assim, está muito ligado com a saúde e com o bem-estar. As florestas, eu queria ter falado, né? E eu havia esquecido, ela é muito importante, como eu disse, para a interceptação da água da chuva. E parte, que a gente viu lá, 18% a 20%, é interceptado. O restante vai ser escoado pelos troncos e como vai ter o atrito dos troncos, das folhas, dos galhos, essas folhas e os galhos são chamados de serrapilheira, funciona como uma esponja d'água. E o solo sobre floresta tem muitos micro-organismos e que realizam ali a ciclagem dessa serrapilheira. Então, o solo é muito poroso. A gente não tem escoamento superficial, enxurradas, em solos florestais. A gente tem o quê? A infiltração e percolação. Então, a gente tem a recarga dos aquíferos. E o solo, ele atua como um verdadeiro filtro de água. Então, a gente tem uma água em quantidade, em função da infiltração, em função do reservatório, né, dos solos florestais, e a gente também tem uma água de melhor qualidade. Tem um estudo, né, que diz que morar perto de áreas verdes reduz o declínio cognitivo na velhice, então aí reduz, né, possível incidência de problemas de saúde como Alzheimer, por exemplo. E como eu já falei, né, as florestas interceptam a água da chuva, então minimiza a erosão, então tem essa proteção do solo aí. E as florestas também estão ligadas com a água potável e com o saneamento. Um estudo realizado por uma aluna nossa do curso de gestão ambiental, ela fez um estudo da qualidade da água em uma nascente conservada. O que é uma nascente conservada? É quando a nascente ela tem os 50 metros de vegetação nativa no seu entorno, não tem compactação, não tem presença de resíduos sólidos, não tem erosão. Também foi feita a análise da qualidade da água numa nascente perturbada, tem uma certa proteção aqui do olho d'água, mas não cumpre o mínimo de 50 metros, e essa vegetação ela ainda está no estágio de sucessão secundária inicial. E uma nascente degradada, que não tem vegetação quase nenhuma, erosão, compactação. Então, estudos
da análise química, física e microbiológica da água foi melhor na nascente conservada, seguida da nascente perturbada e da nascente degradada. E a gente também associou essa qualidade da água com macroinvertebrados bentônicos. E na nascente conservada, que tem então a vegetação, ou seja, as árvores, a gente tinha presença de macroinvertebrados sensíveis à poluição, mostrando aí então que as árvores é importante para a qualidade da água e para a biodiversidade de organismos sensíveis. Um exemplo é libélula. Já nas áreas degradadas, a gente até encontrou vários macros invertebrados bentônicos, mas aqueles cosmopolitas, ou seja, que são encontrados em qualquer ambiente e até mesmo de indicador de água de baixa qualidade. Então, nascente conservada tem melhor qualidade quando comparada com perturbada e degradada, e também tem macroinvertebrados mais sensíveis. E como eu sou professora, né, é muito importante a presença das árvores na educação. Por quê? Porque dentro do nosso campus, que é uma escola fazenda, a gente tem as árvores do nosso campus, e aí a gente os alunos realizam a coleta de sementes, utilizando podão, todo o procedimento correto sobre a lona. Essas sementes, elas são depois beneficiadas, secas e armazenadas em câmaras frias para manutenção da qualidade. Isso quando as sementes são ortodoxas, que são aquelas que podem ser armazenadas, e se elas são recalcitrantes, elas devem ser semeadas o quanto antes, de modo a gente ter o propágulo e o estabelecimento da muda. Também realizamos teste de quebra de dormência, testes de germinação, levamos essas sementes para o viveiro de mudas, então os alunos aprendem a produzir tanto em diferentes recipientes, quer seja sacolas plásticas, tubetes, fazem uma semeadura diretamente no recipiente, ou uma semeadura indireta, que é na sementeira, depois fazem a repicagem para o recipiente definitivo, semanalmente fazem a adubação com diferentes adubos por fertirrigação, preparam o substrato. Então, é uma forma aí das espécies arbóreas, as árvores, ajudar na qualidade do ensino das nossas instituições que têm campi agrícola, por exemplo. E também, né, a gente, como eu disse, a gente faz parte do Plano Conservador da Mantiqueira e a gente tem muitos parceiros, e aqui eu quero destacar o parceiro Comexim e JDE. A JDE é a segunda maior comercializadora de café do mundo, e a Comexim paga 6 bolsas, né? É muito importante isso para os alunos. Então, toda semana, esses alunos, toda semana, vão a campo, realizam o diagnóstico das propriedades rurais, mostra para o produtor se a nascente dele está conservada ou não, se precisa fazer um reflorestamento, qual a melhor técnica, se seria uma regeneração natural, se seria um plantio de mudas, ou se seria um enriquecimento e não um plantio em área total. Também coleta a água e verifica a qualidade dessa água antes da restauração e depois da restauração. Então, é muito importante as parcerias para formar futuros profissionais que serão futuros restauradores aí, incentivando o plantio das árvores que tem tantas funções ambientais para o nosso bem e para o bem da fauna, do clima, para a nossa saúde. E aqui hoje, estava finalizando a apresentação de vocês, me deparo com esse tucano aqui no quintal da minha casa, numa palmeira, né? Então, mostrando aí que a árvore serve de fonte de alimento para o ser humano, para os animais,
e eu termino aqui a minha palestra e estou aberta aos questionamentos. Espero ter contribuído com vocês nessa noite. Muito obrigada. Olá, professora, sem sombra de dúvida, são aí contribuições de extrema relevância, trazendo o papel aí das árvores, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a promoção da qualidade de vida e principalmente para esse futuro sustentável pelo qual estamos todos aí, muitas vezes, dividindo opiniões que se encontram e em busca dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, ela apresenta alguns desafios, mas desafios estes que só nos motivam a criar ainda mais estratégias para que a gente consiga ir, enquanto pesquisador, enquanto comunidade, na contribuição do alcance desses objetivos. E ao longo da sua palestra, ao longo da sua fala, você traz aí com muita veemência, com muita segurança e com muita credibilidade como esses ODS estão muito presentes na nossa vida e como eles dependem de ações de consciência, de reflexões, da nossa capacidade crítica em verificar o quanto nós estamos envolvidos e o quanto nós não podemos ser omissos. Eu acho que a palavra-chave da noite de hoje é que muitas vezes, enquanto sociedade, nós estamos omissos, seja talvez no espaço de absorver mais informações e ter conteúdos críticos que nos empoderem na tomada de decisões ou até mesmo que nos estimulem aos nossos direitos, a requerer os nossos direitos. Isso me impele a dizer essas palavras nessa atividade, porque uma das frases que me chocou alguns dias atrás é que eu vi uma postagem em um dos portais de informação falando que o Brasil estava em chamas e pouca resposta nos era dada, uma vez que nós temos aí um aparato de obstáculos, como, por exemplo, formação de brigadistas, quadro de recursos humanos que possam corresponder aos bombeiros e situações que aconteciam ao mesmo tempo. Então, nós estamos diante de uma situação em que a estiagem está muito presente, o racionamento de água já bate à nossa porta, a nossa qualidade de saúde, em virtude do ar respirável, já compromete sistemas vitais, como a nossa respiração, e, ao mesmo tempo, nós colocamos em xeque o futuro das próximas gerações. Então, eu acho que durante a sua fala, durante o momento que a gente te ouve, além de ser extremamente prazeroso como pesquisador, isso nos coloca numa situação de reflexão e numa situação de nós nos colocarmos em movimento, porque de nada surtirá efeito nós estarmos informados, mas não fizermos uso da comunicação e dos conhecimentos que adquirimos ao longo da sua fala. Então, para iniciar esse bate-papo, antes da gente trazer aqui alguns recortes dos comentários dos nossos colegas que participaram, e já aproveito, agradeço a cada um de maneira muito carinhosa, aos nossos membros da comissão, aos nossos congressistas, aos nossos colegas professores, alunos também da professora Lília, recebam aqui o nosso carinho, o nosso abraço, através do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. E aí eu pergunto para você, professora Lília, como que você tem uma perspectiva futura da recuperação desse meio ambiente agora tão degradado, que já sofria, né, da carência do olhar público e agora vivencia por conta da estiagem essa situação de queimadas? Qual que é a perspectiva de nós conseguirmos recuperar esse bioma e, consequentemente, trazer esses animais que fazem aí, que tem através dessas árvores o seu abrigo, a sua alimentação, o seu habitat? Como que você percebe o futuro dessa região que hoje sofreu com os incêndios? Então, é muito triste tudo isso que aconteceu. Particularmente, eu sofri com incêndio em propriedade particular e é desolador chegar lá e ver o estado que fica o solo. O solo queima tudo, deve ser um poder calorífico extremamente alto, não sobra nada. Então,
Eu não tenho certeza se algumas áreas vai ter capacidade de regeneração, e eu acredito que pela intensidade do fogo em algumas áreas, não vai ter mais banco de sementes. E então eu acho que essa recuperação natural vai demorar bastante tempo, se ela acontecer. Eu acho que vai ser preciso intervenção humana para recuperar essas áreas onde já tinha essas florestas que foram queimadas. E é muito agravante, por quê? Porque a gente está no período de estiagem, no inverno, onde muitas das espécies, para reduzir as perdas por evaporação, perdem as folhas, elas são caducifólias. Nós estamos, por exemplo, no bioma de floresta estacional semidecidual, né, uma fitofisionomia, e muitas árvores, então, perderam as folhas, então a camada de serrapilheira, que eu falei tão importante para a infiltração de água, ela pegou fogo. E o fogo é tão intenso que se você, usando sua fala, Fabrício, nós não temos brigadistas, nós não temos caminhão-pipa suficiente para atender tantos focos de incêndio ao mesmo tempo. Então, o estrago foi muito grande mesmo. Eu gosto de pensar sempre positivo. Eu espero que agora, em outubro, as chuvas iniciem, né? Mas realmente eu nunca pesquisei sobre queimadas, mas eu já vi, eu sou de Lavras, lá no Parque Quedas do Rio Bonito, é uma serra onde sempre pega fogo e a gente percebe a regeneração natural, existem estudos lá. Então, eu vou pensar dessa maneira, de forma positiva, que venha uma chuva e que essas áreas regenerem. Mas, assim, vendo pessoalmente, não sobrou nada, sabe? Então, é muito difícil. E aí, a questão da fauna que você citou, né? Como eu disse, ela é um habitat, a floresta é fonte de alimento, mas não tem mais a floresta ali. E a fauna, então, como que ela vai para essas áreas ajudar na restauração por meio da dispersão dos propágulos de outras áreas, se não sobrou nada, né? Mas uma técnica de recuperação é o uso de puleiros secos. Então, quem sabe essas árvores queimadas que ficaram vai atuar como puleiros ali, e aqueles remanescentes que não pegaram fogo, essas aves tragam ali os propagos. Eu vou pensar positivo, porque eu fico pensando assim, tem 6 anos que eu trabalho no Plano Conservador da Mantiqueira, a gente já fez mais de 160 diagnósticos em propriedades rurais, a gente teve adesão aí de 90 a 100 propriedades que estão no momento em restauração, mas um único fogo que eu vi aqui em Confidentes, todo esse trabalho de plantio que a gente fez em cerca de 70, 80 hectares, foi perdido numa única noite, né? Então, assim, é muito grave esses incêndios que estão acontecendo hoje. E, Fabrício, eu enxergo que com as mudanças climáticas, ou para quem não acredita nas mudanças climáticas, eu acredito, tá? Mas essas irregularidades do clima que está acontecendo, das precipitações, eu acho que a gente vai ter essas queimadas mais frequentes. Por quê? Porque eu acho que a gente vai ter menos chuva, mais períodos de estiagem prolongados novamente, isso no período do inverno, e no período do verão eu acredito que talvez a gente tenha chuvas fortes, mas só que talvez não seja suficiente para manter tanto tempo úmido esse solo, então eu acho que a gente vai ter muita queimada. E, como você disse, a gente não tem brigadista. Eu acho que, assim como todo município tem um ônibus amarelinho, que é para levar as crianças para a escola, a gente tinha que ter um caminhão-pipa, um carro de bombeiro. Por quê? Porque eu acho que esses incêndios vão ocorrer com mais frequência a partir de agora. Eu vou fazer agora uma pergunta para você, professora Aline, principalmente quando você traz aí os seus trabalhos e a sua atuação enquanto engenheiro florestal.
Como que você percebe, agora em especial, o Cerrado, uma vez que o Cerrado também sofreu ativamente ao longo desse período de estiagem? Recentemente nós estivemos, né, na Serra da Canastra e tivemos a oportunidade de conhecer a nascente do Rio São Francisco. E a gente sabe que nós temos o lobo-guará, um importante animal representante do Cerrado, por conta da sua resiliência e principalmente por estar aí ameaçado de extinção, assim como outros animais, mas em especial pelo bioma representar um ambiente de caixa d'água, justamente por conta de onde nós encontramos aí nascentes que vão se tornar importantes rios para nós. Como que é essa perspectiva da recuperação do cerrado e o prospecto de água para os próximos anos, por exemplo, para o ano de 2025? Fabrício, eu acho que o fogo no cerrado ele é menos prejudicial do que na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, pelo fato que as espécies do cerrado elas terem uma casca mais grossa, características de adaptação, porque o cerrado é um bioma que tem que passou por adaptações onde tem essas espécies com casca mais grossa, né? Então eu acho as raízes vão brotar, porque ela tem muitas raízes debaixo do solo. Então eu acho assim que comparando o cerrado para com a Mata Atlântica, as queimadas que têm acontecido e a floresta amazônica, o cerrado é menos agravante. Porém, no cerrado, a questão da água ela vai ser muito afetada, principalmente para o ano de 2025 que você citou. Porque, como eu disse, não tem uso do solo que promove uma maior infiltração de água do que um solo florestal. E quando ocorre uma queimada, a queimada faz um encrostamento do solo. Então, o solo acaba ficando impermeável. Na hora que vir uma chuva, essa cinza vai ser carreada para o rio, esse solo não vai ter infiltração, então a caixa d'água, reserva, né, no cerrado, não vai ter. Então, eu acho que o problema da água vai ser mais intensificado do que a recuperação do cerrado por causa das características das espécies do cerrado. Sim. Professora Lília, nós até dividimos a mesma opinião em relação à questão da dificuldade que os municípios e até mesmo que os estados vivenciam em função dos recursos humanos que possam mitigar as questões envolvendo incêndio, quando a gente pensa aí na brigada de incêndios e a gente pensa nos bombeiros. Em relação à educação ambiental, você acha que faltou uma intervenção maior da nossa parte enquanto pesquisador, professor, ou nós ainda temos desafios a superarmos daqui em diante, principalmente em prol dessa realidade já imposta? Eu acho que a gente tem que fazer mais campanhas contra incêndios. Essa semana eu vi uma reportagem que a marmita de alumínio numa área de cana, tá certo? Uhum. Ficou. Então, o trabalhador rural levou a marmita e o fogo iniciou ali, certo? Nessa marmita. Então, a gente tem que falar das possíveis causas naturais, vamos dizer assim, de acidentes, tá certo? De acidentes, do que a gente não deve deixar, quais os cuidados que a gente tem que ter para evitar essas queimadas. Porque muitas dessas queimadas, professor Fabrício, é em razão do trabalhador, às vezes, esquentar a sua marmita no campo e não apagar muito bem o fogo. No caso aí, por exemplo, alguns materiais que pode ter incidência da radiação solar, e às vezes não é culpa dele, ele não sabia, então a gente precisa, sim, verificar quais são esses materiais e fazer uma campanha. E também eu acho que tem que criminalizar todas as pessoas que, porventura, aí sejam realmente os ateadores desse fogo, e se tiver como provar que é eles, eu acho que tem que ser tem que ser responsabilizado e com rigor, né? E eu acho que a gente tem que fazer muita educação ambiental. Não que eu acho que a gente tenha falhado, talvez a gente tenha falhado de pensar nos materiais que podem causar esse incêndio, mas a gente vai trabalhar mais firme. Eu, pelo menos, eu acredito que
a gente vai trabalhar mais firme, sim, nesse ponto. Professora Lilian, faz para nós agora, antes da gente encerrar a nossa conversa, um balanço que você faz enquanto cidadã e enquanto pesquisadora sobre o nosso Brasil em chamas. Nossa, então, eu precisava ler mais, né, sobre essa capacidade de recuperação de áreas queimadas, né? Eu precisava ler mais sobre isso, mas pelo que eu vivenciei ali, as áreas que eu vi de floresta queimada, eu acho que vai ser, se voltar, vai ser a longo prazo, 20, 30 anos, vai ser muito mais demorado do que uma regeneração natural, né? E um balanço, a gente vai sediar a COP 27, COP 30, né? COP 30 o ano que vem, e a gente poderia estar aí sendo como um modelo, mas eu sei que não tem o que fazer, porque são muitas queimadas ao mesmo tempo, e infelizmente a gente está emitindo muito dióxido de carbono com essas queimadas, e eu acho que o Brasil é um país que conserva bastante seus recursos naturais, mas essas queimadas estão prejudicando muito a nossa imagem de país de conservador, né? E a gente vai ter que não se adaptar a essas queimadas. Eu acho que a gente vai ter que prevenir, cobrar mesmo de quem, responsabilizar quem ativou esses fogos e tentar melhorar aí o combate, né? Uma vez que ele aconteceu, o combate, porque eu não tenho aqui um valor hoje, quantas áreas, né? Quantos hectares, quantos quilômetros quadrados que foram já queimados no Brasil, mas a perda, pensando em todos os benefícios sociais, econômicos e ambientais que eu citei ao longo da palestra, foi muito prejudicado, né? Então, todos os esforços de todos os países, não, de todos os estados em restaurar, eu acho que foi perdido aí nesse ano, nos últimos anos, né, com as queimadas, tudo que já tem sido feito. E o Brasil que tem uma meta de restaurar 12 milhões de hectares e de reflorestar 18 milhões, né, somados aí as áreas de floresta de produção, dá 18 milhões, para poder sequestrar esse CO2. Eu só sei que eu estou muito triste com essas queimadas que estão acontecendo. Então, eu quero até dividir com você que eu ouvi um podcast, inclusive, da Natuza Neri, falando sobre essa situação e o cenário desolador que nós estamos vivendo. Até porque nós estamos vivendo um paradigma, né? Nós, como você acabou de citar, estamos aí, entre aspas, às vésperas de uma COP e vivenciando tantos incêndios ao mesmo tempo. Assim como você trouxe também a questão de nós estarmos também em uma situação dicotômica, quando a gente fala do plantio direto, e foi justamente essas condições que perpetuaram, junto com a estiagem, essa alta inflamabilidade do fogo, que fez com que ele se dissipasse com tamanha rapidez e com chamas aí que foram devastando cada metro quadrado que essa chama passou pelo nosso território. Em um dos podcasts, dos episódios que ela discute, ela faz a reflexão sobre a onça, que foi vítima dos incêndios no Pantanal, no último grande incêndio que acometeu a região, e recentemente, né, sofreu lá as queimaduras de 2º e 3º grau, precisou ir para Goiás para utilizar a terapia, utilizando a tilápia, que era uma terapia inovadora, porque muitas vezes usada em humanos, então agora também sugerida para utilização nos animais, e ela retorna ao seu habitat natural depois de um processo de adaptação. E agora, no incêndio de 2024, nós temos aí a perda desse animal resiliente e grande representante da última queimada que também atingiu o nosso Pantanal. E aí o nome dado a ela, Gaia, traz para nós essa impressão de que Gaia, né, trazendo aí uma semelhança ao planeta e ao mesmo tempo ao calor, à estiagem e aos incêndios. Então a Gaia, que era um animal denominado com essa representatividade que o planeta precisa ultrapassar todos os limites que estão agredindo o planeta,
ao mesmo tempo sofrendo com a queimada e não suportando as situações que lhe foram impostas. E aí a gente vem também trazendo uma semelhança ao que nós temos percebido também as áreas queimadas de povos tradicionais, povos indígenas e a questão da ancestralidade. Quando a gente pensa no valor que esses povos atribuem à terra, ao solo, à preservação ambiental e a nossa sociedade tão consumista e também distante dos conceitos sustentáveis, vivenciando aí os resultados dessa acelerada busca por PIB e entre outras situações relacionadas às economias dos estados e, consequentemente, a economia de um país. Do que adianta termos aí níveis tão elevados econômicos se não temos condições mínimas de sobrevivência e alimentação? Então é algo que o podcast traz nos incomodando em cima das pontuações, dos questionamentos e das semelhanças, quando na verdade nós estamos aí vivenciando a necessidade de mudanças urgentes, não mais emergentes, porque nós estamos aí já com os eventos extremos do clima dentro das nossas casas, não mais batendo a porta. É verdade. Então, são situações aí que nos movem para buscar ciência, para buscar pesquisadores como você, Lilian, trazendo para nós informações aí brilhantemente e também motivados, porque embora a gente esteja vivenciando tudo isso que hoje a realidade nos mostra, nós vemos também em você um futuro de esperança para próximos pesquisadores, para estudantes que estão em período de formação e que possivelmente também estarão a campo contribuindo para essa regeneração e para essa capacidade que o nosso planeta precisa de obter as suas condições para que ele possa se desenvolver novamente e que a gente possa também ter um olhar mais criterioso para protegê-lo. Perfeito, Fabrício. Eu acho que você fecha muito bem aí com esse seu comentário, com essa informação. E você perguntou na questão anterior, né, qual que era a sua visão dessas queimadas. E tudo que a gente faz, pensando ali na mata ciliar, que são corredores ecológicos, né, e que ligam uma propriedade à outra, de um rio menor até um rio maior. E eu aqui em Minas passo o rio Mogi, e se essa mata ciliar estiver conservada, ela vai para São Paulo e depois vai para o Paraná. E o que acontece? O fogo tem vindo por essas matas, né? Então, assim, duas coisas que eu percebi, né? Que foi pela mata que a gente tanto tenta conservar, e foi pela conservação do solo, pelo plantio direto, aí fica aquela massa orgânica seca, e que a gente sabe que a gente tem muito mais sequestro de carbono nesse tipo de plantio, de plantio direto. Mas então, o que acontece? Como você disse, dicotômico, né? A gente conserva, pensa no meio ambiente, na questão da biodiversidade, conservação das matas ciliares, para ter a fauna, para ter infiltração, para cumprir o Código Florestal, e aí a gente também pensa na conservação do solo, para ter uma produtividade, e o fogo entrou por aí, sabe, Fabrício? Então, assim, por isso que é muito importante. E isso aconteceu por quê? Porque o clima está muito seco, né? Não tinham que segurar. E não tinha gente, dependendo dos municípios onde a gente está, a gente não tem tantas propriedades, gente morando nas roças. Então, assim, eu sei que tinha 200 pessoas tentando apagar o fogo, apagou o fogo de tarde, quando veio o fogo apareceu à noite, isso aqui em Confidentes. Então, assim, talvez mais brigadistas voluntários, mais treinamentos, né? Porque realmente, como eu disse, eu acredito nas mudanças climáticas, eu acredito que esse clima quente, ele vai continuar, hora quente, hora chuva, e essas queimadas elas vão aparecer, e eu acho que a gente não pode mais ter o estrago que a gente teve agora, porque nós estamos despreparados. Não que não foi feito nada, entende? Mas nós estamos despreparados
para uma situação dessa. Sim. Então, é isso. E eu lembro que no último congresso, o ano passado, em Poços de Caldas, nós falamos muito dos corredores ecológicos. E quando começou todo esse processo de propagação do fogo, uma das primeiras coisas que eu pensei foi nos corredores ecológicos, porque a gente está tentando fazer com que os animais que até então habitavam determinada área, que passou por todo o processo, né, de retirada da cobertura vegetal, e até então haviam desaparecido, inclusive foi uma das abordagens que você fez na última mesa em que eu estive com você. Então, me lembro, assim, com muita riqueza de detalhes, essa tentativa de fazer com que esses animais voltassem a ocupar áreas que até então eram as suas áreas naturais. E, de repente, a gente é surpreendido por toda essa questão que compromete tanto a credibilidade de ações que estão sendo desenvolvidas na preservação ambiental, que fazem nos repensar sobre como temos atuado enquanto professores, enquanto pesquisadores e enquanto personagens que desenvolvem e estabelecem políticas importantes de educação ambiental e até mesmo de instrumentação para a legislação, quando a gente pensa na questão da punição desses crimes ambientais, mas ao mesmo tempo nos coloca numa situação de vulnerabilidade, porque não são as matas que estão vulneráveis, não são os animais que estão vulneráveis. Eu acho que o que nós estamos vivenciando, ainda mais agora com a sua fala, e a partir de todos os diálogos que nós tivemos, é o que nós estamos vulneráveis, uma vez que nós não temos as nossas matas, sejam elas a Mata Atlântica, a Amazônia, seja o Pantanal, ou seja o Cerrado. Porque a partir daí que teremos a nossa possibilidade da utilização dos recursos hídricos. Sem as matas não temos recursos hídricos e sem água nós não temos vida, nem para os animais e nem para os humanos. Então, a sensação de tudo é a nossa vulnerabilidade. E eu acredito que isso também é um aprendizado de grande oportunidade. Porque se até então nós continuarmos no nosso comodismo de acreditarmos que tudo está bem, de nada nos moverá para mudanças. E essa sensação de que pertencemos a um equilíbrio ecológico nos mostra que se os nossos animais e as nossas coberturas vegetais estão cada vez sendo perturbadas, o nosso equilíbrio também estará perturbado. Perfeito, Fabrício, concordo com tudo que você disse. Somos muito vulneráveis nesse pontinho no meio desse Brasil grande e lindo, maravilhoso, terra abençoada, temos uma diversidade de biomas em função do espaço territorial que a gente tem. Nós somos muito privilegiados, porque não temos terremotos, não temos temperaturas tão elevadas, não temos temperaturas tão baixas, então a gente não tem uma amplitude térmica ao longo do ano tão diferente, e isso faz com que as espécies se adaptem melhor, tenham uma melhor... Nós somos um país com alta precipitação, com temperatura moderada, alta, para excelentes condições para o sequestro de carbono, para o desenvolvimento das espécies, né? Por isso que o Brasil tem uma mega diversidade de espécies, mas tá tudo associado. Temos que ter florestas, né? Hoje a gente comemorando o Dia da Árvore, para a gente ter mais água e para a gente ter um ambiente menos seco, para tentar evitar essas novas queimadas. É isso. Com certeza. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a cada um dos nossos participantes, ao Paulo Megna, a Valquíria, a Cíntia, ao Luciano, ao Ronei, a Cíntia Araújo, o Danilo. Quero agradecer também ao professor Claudiomir, nosso presidente, que está aqui também presente na live, a Débora Carvalho, o Marcos Luiz de Moraes, que é seu aluno, mandou um abraço aqui para você, a professora Lília, a Jéssica Cristina, o Eduardo Vinícius Santana. Aqui a gente tem a Ana Paula Félix, o Leandro Silva, a Jéssica Cristina, o Lucas Leodoro, a Miriam, o Elo Fiuza, o Hernani, Fernanda Lourenço, Rafael Ferreira, o Elivelton, o Jonilson, né, que você também tinha mencionado quando você iniciou a sua fala. Então, professora Lilian, eu, em nome da comissão organizadora, quero agradecer imensamente
pelas suas falas, pela sua contribuição. Nós, enquanto organização, eu costumo falar que temos as benefícios de aprendermos em tempo real, né? Porque nós, durante o processo de organização da escolha, pelos nossos palestrantes, através da nossa programação, a gente já começa um processo e um percurso de aprendizado antes mesmo da atividade de execução do projeto, do nosso projeto de congresso, acontecer nos dias da programação. Então, você é motivo de orgulho para nós, tá? Enquanto parceira, enquanto membro que sempre contribui conosco nas nossas discussões e na construção desse conhecimento tão importante social. Então, saiba que essa noite foi uma noite muito valiosa para todos nós que estivemos aqui reunidos e tivemos a oportunidade rica de ouvi-la e de aprender com seus aprendizados. Então, a nossa gratidão pelo conhecimento e por compartilhar das informações que você foi concretizando a partir de seus projetos. Fabrício, muito obrigada. É muito bom te ouvir, você que é da saúde, mas assim, sempre tão consciente com as questões ambientais. Fala muito bem, tem uma consciência exemplar na área ambiental, é uma pessoa muito crítica. Eu que agradeço o convite a você, ao professor Cláudio Mir e ao pessoal da organização, e a gente e mais os participantes da live, nos encontramos então no Congresso Nacional de Meio Ambiente. Sem sombra de dúvida, os dias estão se aproximando e logo a gente vai ter a oportunidade de conversar e discutir de maneira rica como hoje, mas bem pertinho, pessoalmente, tomando um cafezinho em Poços de Caldas. Ô Lília, muito obrigado mais uma vez, nós aguardamos você e seus alunos e aguardamos a todos os participantes que tiraram aí um tempinho da noite para aprender com a gente na live de hoje em comemoração ao Dia da Árvore. Então, Lília, receba o meu abraço, o abraço do Cláudio Mir, todos nós do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas e também da organização através da GSC Eventos Especiais. Nossa gratidão. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Um abraço, Lília.